certo? Para a gente não se delongar muito. Então vamos lá. E aí, galerinha, vamos começar mais um Masterclass da UP, certo? Esse Masterclass a gente vai tratar sobre métodos de estudo, ok? Então, assim, um assunto muito importante, um assunto que é divisor de águas, né? E um assunto que separa quem tem essa informação e quem não tem. Quem não tem essa informação geralmente passa muito tempo batendo na trave e aprendendo realmente no duro, né? Na tora. Quem tem acesso a essa informação geralmente consegue chegar no caminho mais rápido, porque se torna crítico do seu processo e de sua metodologia de estudo, certo? Esse é o principal objetivo desse Masterclass, é você se tornar crítico da sua metodologia de estudo. Essa metodologia de estudo que eu estou utilizando, ela está fazendo eu ter apreensão do conhecimento, está fazendo eu não esquecer de assuntos importantes, e principalmente está modificando a forma, basicamente, com que eu estudo para obter performance nos simulados, ok? Então, assim, vamos iniciar aqui, basicamente, dando a introdução de como era o nosso pensamento antes e como é o nosso pensamento de cara para o Enem, né? Então, geralmente, muitos alunos aqui, certo? Muitos alunos aqui, eu costumo dizer aqui, 80% aqui do nosso público, digamos assim, durante o ensino médio, tirava até notas boas, né? Eram pessoas que realmente se dedicavam. Se eu perguntar, né, para a diretora do colégio de cada um aqui, se eu perguntar para a professora, vai dizer, rapaz, Murilo era muito bom no IF, Helca era muito bom, Júlio César era muito bom, Jéssica era muito boa, muito boa aluna e tudo mais, traz notas boas. E aí a gente se imbuiu, né, desse raciocínio e tudo mais, rapaz, nós somos bons, nós somos capazes, nós temos potencial. E quando a gente foi para o cenário de Enem, né, a gente se deparou com a dificuldade que a gente nunca tinha tido em nossas vidas. Né? Por quê? Porque a nossa metodologia de estudo durante o ensino médio era uma. E a metodologia de estudo que a gente precisa para exames desse porte é outra. Certo? Então, esse confrontamento de metodologia de estudo faz muitas vezes a gente se frustrar. Faz muita gente, às vezes, a gente achar que não era capaz. Então, aquele sentimento que eu tinha, né, triunfalista ali no ensino médio, ele não se reproduz agora como vestibulando, né? Simplesmente porque são metodologias de estudo diferentes. E a gente tentou perpetuar metodologias de estudo que funcionava na época do ensino médio, tá bom? Então, assim, primeiramente, é legal a gente fazer essa análise, né, de como nós vínhamos no ensino médio e como nós temos que nos ver diante de uma prova dessa performance, certo? Então, agora, eu estou no momento, já que botou agora foi cirúrgica, agora eu estou no momento igual de vocês, né? Eu estou aqui também conversando e tudo isso que eu estou falando está servindo para mim. Por quê? Eu estou no final do curso e agora já estou estudando para a residência médica, né? Então, assim, são dois, né? Vai ter outro Enem, na verdade, até o nome é bem parecido, Enare, né? Que é o Enem das residências. Então, esse processo, constantemente, eu estou falando e estou utilizando na prática, utilizei essa metodologia na prática e estou sendo crítico constantemente dessas metodologias de aprendizado, tá bom? Então, assim, estou no mesmo barco que vocês novamente, né? E vamos para cima com força total, estudando sempre de forma que inteligente, certinho? Então vou passando o slide, qualquer coisa se vocês tiverem alguma dúvida, levanta a mão, pode falar que a gente vai parando e compartilhando. Então vamos lá. Primeira coisa, o que é um método de estudo, né? Primeira coisa é a gente começar o nosso raciocínio partindo desse pressuposto. O que é um método de estudo, né? Conceituação. Técnicas que são usadas para facilitar o aprendizado, certo? Então a gente vai parar aqui nesse primeiro período. Se você tem um método de estudo que está dificultando o aprendizado, é o primeiro filtro aí, ele já cai aí. Por quê? Essencialmente, conceitualmente, um método de estudo é uma técnica usada para facilitar o aprendizado. Se você está sendo, na verdade, está dificultando o seu processo de aprendizado, ou você está perdendo muita energia e muito tempo com pouco resultado, a gente já para aí. Esse método ele já está erradicado ali na sua conceituação. Né?
Isso é muito importante a gente entender. Continuando, cada uma dessas técnicas tem características diferentes que envolvem gestão de tempo, memorização, concentração, foco, entre outros fatores, certo? Então, essas são as modulações de uma metodologia de estudo, certo? Então, a conceituação tem que facilitar. Então, se não facilita, a gente erradica, né? Assim, isso aí. Rapaz, Jorge, você falou alguma coisa aqui, Lucas falou outra e tudo mais, mas quando eu fui colocar na prática, na verdade, estava dificultando o meu processo de aprendizado. Eu não estava conseguindo ter isso como uma facilidade. Pronto. Então, a gente já tem que analisar e modificar essa metodologia, que para você ela não está funcionando, conceitualmente, né? E a segunda coisa é que uma metodologia você não pode erradicar sem antes você modular alguns fatores. Um desses fatores é o quê? Gestão do tempo, memorização, concentração. Então, a grande sacada é utilizar uma metodologia de estudo. Primeiro ponto, está facilitando o processo de aprendizado. Ok. Está envolvendo uma modulação que é a gestão de tempo. Então, muitas vezes, a gente não pode erradicar a metodologia de estudo sem antes a gente fazer uma gestão de tempo. Porque a gente não vai dar tempo suficiente para efetivar e ratificar a eficiência daquela metodologia. Tá? Então, muitas vezes, não é a metodologia de estudo que é ruim, é que a gente não está gerindo o tempo necessário para ela ter eficiência em nossa absorção de conhecimento. Certo? Outra coisa, memorização. Okay? Então, assim, a minha metodologia de estudo está gerando em mim uma memorização dos assuntos, é outro ponto para a gente fazer, né? Para a gente analisar, para a gente conseguir realmente chegar a um ponto. Outra coisa, concentração. A minha metodologia de estudo, ela está fazendo com que eu fique mais concentrado ou não? Certo? Então, isso vai muito de que eu chamo anexos da metodologia. Okay? Então, uma coisa é você ter uma metodologia de estudo num quartinho, né, que não tem cama do lado, que você está com seu computador, às vezes tem pessoas até estudando, certo? Então, os anexos dessa metodologia tá fazendo você ter performance. Outra coisa é você estar no meio de uma casa barulhenta, tá no domingo que chegou todos os seus primos, né? Chegou todo mundo lá na sua casa, tá tendo um churrasco ali e você tá no computador e tudo mais. Então, assim, não é que a metodologia de estudo é ruim, é que os anexos dessa metodologia não estão contribuindo para que você tenha performance, certo? Então, eu estou falando isso, pessoal, justamente para a gente entender que metodologia de estudo, antes mesmo da gente erradicar, da gente dizer que não funciona, da gente dizer que não é eficiência, a gente tem que analisar todo o entorno dessa metodologia para ver se realmente tudo está cooperando para que realmente eu consiga ter eficiência nela. Tá bom? Se tudo tiver errado, a culpa não é só da metodologia. A culpa talvez seja da nossa gestão de tempo, né? Dos fatores que estão nos desconcentrando, certo? Das coisas que estão tirando nosso foco, tá bom? Antes da gente chegar na metodologia propriamente dita. Show de bola, podemos prosseguir? Aí vocês vão mandando um emojizinho de legal, alguma coisa assim, né? Algum sinal satélite, que aí a gente vai prosseguir. Show de bola, os coraçãozinhos. Então vamos lá. Vamos começar a brincadeira, né? A primeira coisa que a gente precisa ter em mente quando se fala desse assunto é acerca da cognição, tá bom? Então nós temos que entender principalmente como é a nossa fisiologia, tá bom? Não tem como a gente entender processo neurocientífico de aprendizado sem a gente não revisar como é que funciona a nossa fisiologia, né? Qualquer coisa que esteja falando fora disso, nós estamos falando de achismos e não de ciência, tá bom? Então, o processo de cognição é um processo muito interessante, certo? E bastante pertinente da gente aprender. Por quê? Porque o que é cognição, certo? Quais são os domínios cognitivos, certo? O que são memórias, tá bom? Então, a cognição, ela permeia esses assuntos, né? Nossa capacidade cognitiva de adquirir um conhecimento, né? Basicamente, a gente vai utilizar vários pontos fisiológicos cerebrais, várias sinapses cerebrais, uma palavrazinha muito bonita que a galera gosta de usar, neuroplasticidade adquirida, certo? Então, são conjuntos de reações que nos direcionam a realizar algum tipo de trabalho, algum tipo de ação, alguma execução, certo? Alguma apreensão de conhecimento, certo? Então, tudo isso envolve cognições. E, para a gente entender cognição, a gente precisa entender quais são os domínios, certo? E depois dos domínios, nós precisamos entender o que são memórias,
certo? Que tudo isso permeia esse fator de aprendizado. Então vamos lá. Então vamos entender o que é um domínio, são domínios cognitivos, né? Bem legal isso aqui. Eu peguei quando eu estava tendo aula de fisiologia da memória, né, com a geriatra, a doutora Betina, que é uma professora lá do Onofre Lopes, formada na USP, né? Muito engajada nessa parte de pesquisa, e eu achei essa aula dela sensacional, certo? Queria ter permissão para ela para usar, e ela é muito interessante porque ela estava explicando acerca da memória dos idosos, né? Ela é geriatra, e falando quais são os domínios que os idosos vão perdendo. Eu achei interessante porque esses domínios, eles estão presentes em nós e nós não percebemos que temos eles até a gente começar a perder, né? Geralmente o ser humano é assim, né? Só começa a dar valor quando começa a perder alguma coisa. Então, no processo de senilidade, é, os velhinhos, né, nossos pacientes mais idosos, os grandes idosos, eles vão perdendo. Agora, eles não vão perdendo a cognição por completo. Eles vão perdendo alguns domínios cognitivos. Tá? Então, a gente tem que entender. Aí eu falei até a professora, rapaz, professor, eu só ia entender isso aí se eu não fizesse curso de medicina, realmente quando eu estivesse perdendo, né? Quando fosse para uma consulta, né? Ali eu já idoso, e a senhora me falasse que eu estou perdendo esse tipo de domínio. E é interessante a gente, nessa aula aqui, a gente vai entender quais domínios nós temos, né? A potencialidade das nossas funções cerebrais para a gente cada vez mais começar a emergir, começar a entender as metodologias de estudo. E é interessante que esse Masterclass é para abrir a mente de vocês. Bem? Então, assim, eu vou começar a explicar os domínios cognitivos e vocês vão cada vez mais entender, fazer ali uma conexão, que tipo de metodologia eu posso estar implementando para utilizar aquele tipo determinado de domínio cognitivo, certo? Isso pode ser um processo pessoal de vocês. Enquanto eu estou falando, vocês já vão imaginando isso aí, porque é essa sacada que eu quero trazer para vocês. Então vamos lá. O primeiro domínio cognitivo é a memória, certo? Memória é a capacidade de registrar, armazenar e evocar informações, certo? Registrar, armazenar e evocar informações. Bom? Então, o que é memória? É você ter essas três habilidades. Primeiro, você registrou, certo? Registrar é uma coisa, armazenar é outra. Às vezes você pode registrar alguma coisa, mas na hora de você puxar, você não vai lembrar, porque você não armazenou, certo? Você até lembra que fez aquilo. Rapaz, eu lembro que eu coloquei essa chave aqui em casa, mas você não armazenou, você não sabe onde você colocou. Mas eu não lembro onde ela está. Então você registrou, mas você não armazenou, certo? E aí, quando a pessoa lhe perguntar, rapaz, onde é que está a chave? Aí você fala, a chave está aqui em casa, está em cima do balcão. Então, você registrou, armazenou e você evocou essa informação. E isso pode se caracterizar como um domínio cognitivo de memória pleno, certo? Tem várias coisas que vão fazer a gente cada vez mais perder um pouco da capacidade desse domínio cognitivo, certo? Uma das coisas é o celular, né? Por quê? Porque a gente cada vez mais vai entrando numa dinamicidade que o nosso cérebro vai ficando viciado em não absorver informações, certo? Então, pessoal, vamos lá. Quando você abrir o Instagram aí, você vai lá naquela aba do busca. Preste atenção. Na aba do busca tem milhares de janelas abertas. Milhares, certo? Subjanelas. Então, assim, só na aba do busca, o layout que está formado ali na tela do Instagram, tem várias coisas acontecendo ali simultaneamente. Tem uma menina dançando TikTok, tem uma menina mostrando o conteúdo dela fazendo musculação, tem um rapaz mostrando que ganhou um carro, tem fulaninho mostrando que está correndo na rua, tem uma superação, tem uma venda de um produto. Então percebe que tem várias coisas ali, certo? Aí agora o desafio é você. Depois de 5 minutos, você não vai lembrar o que tinha no seu busca há 5 minutos atrás, certo? Por quê? Porque aquilo está entrando numa volatilidade absurda, certo? Então você está perdendo ali a sua capacidade de registro, de armazenamento e de evocação de informação. Bom, geralmente você só consegue registrar por um curto espaço de tempo quando você clica no vídeo desse, você ri, coloca outros domínios na brincadeira e a partir daquela sua risada, daquele compartilhamento,
você lembra, né? E lá na frente você consegue evocar aquela informação. Fulaninho, você viu aquele meme lá que o carinha fez isso, isso e isso? Pronto. Ali você evocou a memória, tá bom? Mas milhares de memes você passou e você só evocou um. Tá bom? Então, perceba que isso é um vício que nós vamos colocar a partir do momento que a gente coloca uma rede social como um parâmetro principal do nosso. Parênteses aqui, Helga falou. E a timeline infinita é ótima na hora como dopamina rápida. Só pesa no outro dia são as horas perdidas. Exatamente. Né? A dopamina é muito rápida, certo? Perceba que aqui eu falando só do domínio cognitivo, sem entrar na questão hormonal. Porque a questão hormonal, ela amplifica alguns domínios cognitivos, certo? Então, se a gente tem uma certa labilidade de passar e não registrar, a questão da dopamina vai viciar a gente em não registrar informações, né? E a gente vai ficar sempre nesse círculo vicioso. Vamos lá. Vamos agora para atenção. Atenção, capacidade de focar em um estímulo sem distrair-se com outros estímulos internos ou ambientais. Gente, isso aqui é motivo de muito debate em congressos, certo? Muito debate sobre esse domínio cognitivo. Por quê? Hoje a gente tem a amplificação, certo? O transtorno de déficit de atenção, certo? O TDAH. Por quê? Justamente pela capacidade de treino, né? A gente treina para ter TDAH todos os dias, tá bom? A gente treina. Quem aqui já entrou no WhatsApp, certo? Fala aí no chat, manda um emoji aí. Quem aqui entrou no WhatsApp para resolver alguma coisa e quando viu tava fazendo outra coisa totalmente diferente, certo? Pronto. Direto, certo? Às vezes eu falo, rapaz, eu vou responder Júlio aqui. Quando eu vejo, eu tô mandando mensagem para Jéssica. Falo, rapaz, não ia responder Júlio, certo? Ou às vezes chega uma mensagem do nada, aí você responde, depois você fica pensando, rapaz, o que, que eu ia fazer mesmo? Eu ia pesquisar alguma coisa. Então, assim, constantemente nós estamos treinando para que a gente tenha uma defasagem aí desse domínio cognitivo. Ó, a Júlio falando, resolvo 30 coisas e esqueço o que era prioridade. Exatamente. Certo? Então, assim, você vai ver que as metodologias de estudo vão se encaixar em cada domínio desse. A outra coisa é a linguagem. Articulação de palavras, fluência, nomeação, compreensão, repetição, leitura e escrita. Certo? Articulação de palavras. Okay? Isso é muito importante. Tem cursos treinando esse tipo de domínio cognitivo, né? Quem aqui tem uma habilidade muito grande de pensar, de criar um texto muito grande na cabeça, e quando você vai passar esse texto para o público, você se embolua, né? Você fica gaguejando, as palavras somem. Isso é um tipo de domínio cognitivo, certo? Eu vou dar um spoiler para vocês do que acontece na clínica para gente. Como é que a gente analisa muitas vezes esse declínio cognitivo em pessoas, né? Às vezes a gente lida com um professor, né? Um idoso que era professor e era palestrante e fazia várias coisas, falava muito bem, dava muitas palestras, e agora essa mesma pessoa chega para a gente gaguejando, não conseguindo formar algumas palavras, né? Que para ele antigamente ele tirava de fichinha. Então, qual domínio cognitivo esse paciente ele está perdendo para nós? É o domínio cognitivo da linguagem, é a articulação de palavras, né? A fluência, a nomeação. Tá bom? Então, justamente isso. Muitas vezes, quando nós estamos digitando no WhatsApp, né, e fazendo VC, tudo mais, fazendo aquelas, né, diminuindo, fazendo aquelas palavrinhas curtas, né, as abreviações, nós estamos também treinando, muitas das vezes, para perder um pouco desse domínio cognitivo de linguagem, tá bom? Então, é muito importante a gente ter ciência disso, né? Aí, tudo que a gente faz constantemente, nós estamos treinando, certo? Treinando às vezes para o bem, treinando às vezes para o mal, tá bom? E a gente vai se ajustando nisso. Função visoespacial. Habilidade para determinar a posição, orientação e direção dos estímulos no espaço, certo? Essa função visoespacial, ela já é um domínio cognitivo sensível, né? Então, geralmente a gente não perde isso aí. Quando a gente está perdendo, pode ser algo mais grave, sabe? Posição, orientação e estímulos no espaço, tá bom? Então, assim, tem uma grande crítica, né? Que muitas das vezes as pessoas estão andando na rua, acontece um acidente do lado, uma pessoa está pedindo, e a gente perde essa função visoespacial, né? A gente está focado diretamente, às vezes está
falou muito acerca disso, derivado daqueles, esqueci o nome agora, daqueles óculos da Apple, né, de realidade virtual aumentada, que as pessoas estão treinando com aquilo, estão perdendo a função visoespacial, né? Elas estão vivendo uma realidade totalmente desconexa da realidade atual e podem estar treinando para perder esse tipo de domínio cognitivo. Função executiva: volição, planejamento, estratégia, ajuste de resposta e correção de erros, tá bom? Isso é uma habilidade da gente, ok? Então, assim, eu sempre gosto de fazer o exemplo de preparar um macarrão com carne moída, certo? Aquela macarronada simples, não? Então, como se dá essa função executiva? Então, assim, eu quero fazer uma macarronada. Então, se eu quero fazer uma macarronada, eu já tenho que preparar primeiro o quê? Os ingredientes. Então, eu tenho que ter um macarrão, tenho que ter, né, basicamente um azeite, né, que eu estou de dieta, é uma cebola, um alho, eu tenho que também ter a carne moída, certo? Eu tenho que temperar essa carne moída, certo? Então, pronto, eu estou fazendo a volição e o planejamento, tá bom? A estratégia, primeiro eu vou colocar o macarrão lá na água e tudo mais, o macarrão vai ficar molinho, depois eu vou escorrer, então eu estou ditando as etapas, isso é uma estratégia, certo? E correção de erro, quando eu cheguei lá para pegar o azeite, não tinha azeite. E agora, se não tem azeite, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar o óleo, né? É o jeito. Vou pegar o óleo e utilizar o óleo para refogar o alho e a cebola. Pronto. Então, eu corrigi erro, planejei, fiz uma estratégia, ajustei uma possível resposta futura e corrigi um erro, tá bom? Muitas vezes, nós sabemos fazer essas tarefas simples de modo top, né? A gente consegue realmente essas tarefas simples só no modo automático. Mas quando a gente leva isso para o estudo, a gente leva para o emocional. Então a gente perde a parte racional nesse processo de função executiva. Então a gente se planeja, a gente tem estratégia, mas onde é que a gente falha? Ajuste de resposta futura. Como é que o nosso domínio cognitivo se porta frente a um resultado não esperado? E correção de erros. Muitas vezes nós fugimos dos nossos erros. Certo? Então, quando a gente foge dos nossos erros, quando a gente não ajusta a nossa resposta futura frente a uma possível frustração, nós estamos deixando nossa função cognitiva, certo? Da parte executiva cada vez mais viciada, né? E só dá tudo certo. Quando dá errado, a gente joga tudo pro alto, não quer saber mais, desiste de tudo, certo? Então, isso é um domínio cognitivo, a capacidade de você ajustar perante um erro. E por último, orientação tempo-espacial, capacidade de você se orientar em relação à data, presente, passado e futuro. Isso também é sensível, tá bom? Então, se a gente está perdendo essa orientação tempo-espacial, é uma coisa grave, né? Uma coisa patológica. Deixa eu parar aqui para receber aqui. Igual mesmo do cara que pega o celular para ligar para a ambulância e já tem um vídeo no YouTube. E já está em um vídeo no YouTube, exatamente. Ao dia, essas tarefas elas podem se tornar automáticas ao ponto que não pensamos tanto para fazermos e fazermos de forma inconsciente? Sim, certo? E aí a gente vai entrar nos tipos de memórias, né? Nos tipos de memórias. Tem as memórias explícitas e implícitas, né? Que a gente fala memórias motoras, memórias que vão de forma automática. Muitas vezes, por a gente treinar tanto, certo? Determinada questão, determinado assunto, aquilo vai ficando de forma automática, certo? De forma automática. A gente não pensa muito para chegar naquele raciocínio. Isso acontece, assim. Aí você fala, rapaz, esse cara é um gênio, bicho. Esse bicho nem pensa. Não, é porque ele treinou tanto aquela função cognitiva que aquilo se tornou automático, certo? Então ele já fez tanta questão de análise combinatória que ele já sabe definir se é análise combinatória, se é arranjo, se é permutação simples, e ele já sabe o caminho, o modus operandi já está na cabeça dele. Ele executa aquilo de forma automática, certo? Muitas vezes ele só vai parar para pensar quando tem durante o distrator da questão, né? Aquela fase final, tá bom? Então, essa é a sacada, ok? É mais difícil transformar um processo extremamente oneroso do ponto de vista de cálculo, é mais difícil, mas é possível a gente chegar nesse nível disso se tornar uma resposta automática, pelo menos ali na sua parcialidade ali de 60% a 70% da questão, certo? Muitas pessoas fazem isso, os programadores fazem isso, certo? Você vê ali os programadores colocando algum código ali em Assembly, em C++,
em JavaScript, né? Esses códigos aí, quem fez informática aí pelo IF deve saber. Eu não fiz, mas eu sou amante aí também da programação, né? Aquilo se torna automático ali, ó. Aquela memória ali é automática, ele não pensa muito quando vai criar um código e tudo mais. Tá? Esse é o objetivo. Vamos lá, podemos passar? Simbora. Show de bola. Pronto, então a gente chega naquilo que o Júlio falou, né? Existem as memórias implícitas, certo? Que é uma memória automática, pouco processamento consciente, inflexível, estreitamente relacionada às condições originais em que o aprendizado ocorreu. E existe a memória explícita, né? Evocação consciente, ela é flexível. A memória implícita é aquela memória quando um bom exemplo é quando a gente está andando de carro, né? Aprendendo a andar de carro, na verdade, a dirigir, aprendendo a dirigir lá no Detran. Então a gente coloca muita energia para a gente passar a primeira marcha, passar a segunda, né? Meu Deus, e eu tenho que passar a marcha, eu tenho que olhar para o trânsito, tenho que sinalizar e tudo mais. Aquilo, em primeira mão, parece uma coisa totalmente impossível. A gente olha para outras pessoas que estão dirigindo, e essas pessoas são mutantes, certo? Não tem como, certo? Como é que fulaninho não tem nem ensino fundamental e dirige maravilha, não sei o quê? A gente fica se perguntando, né? No processo de início do aprendizado, tá? Aí depois, o que acontece? Isso aí se torna o quê? Uma memória implícita, automática. A gente consegue passar marcha, conversar, olhar para o lado, acelerar, fazer uma ultrapassagem, isso de forma automática, certo? Então a gente transformou esse tipo de memória em memória implícita. Deixa eu dizer para vocês, muitas vezes vocês olham para gente que já passou em medicina, olha para pessoas que passaram no curso da USP concorrido, seja odonto, seja tudo, e vocês pensam, meu Deus, eu nunca vou chegar aí, eu nunca vou conseguir, e aí as frustrações desse dia, na verdade, vocês estão igual quando vocês estão aprendendo a dirigir no Detran, né? Vocês estão achando que as pessoas têm superpoderes e tudo mais, não. É porque, na verdade, vocês ainda estão na memória ali, ó, tentando fazer uma evocação consciente e tudo mais, aquilo ainda não se tornou automático. Quando aquilo se torna automático, os resultados começam a vir, o aprendizado se torna medular. E aí depois você vai olhar e fala, poxa, eu quero que outras pessoas conheçam isso, né? É muito simples estudar, por que, que a galera dificulta tanto, né? Por que, que a galera faz um bicho de 7 cabeças? E aí você vai trabalhar na UP, você vai virar mentor, vai virar mentora, e vai entender como se dá esse processo, tá bom? Então, toda pessoa que disser para você que estudar é complicado, tá mentindo. Estudar é um processo simples. As pessoas é que complicam, certo? Então, se você entender a fisiologia, você vai entender todo o processo de estudo. Você não vai perder tempo e nem se frustrar com essas coisas. Porque você vai entender que, poxa, se isso tá tão difícil para mim e eu tô me subestimando e superestimando as pessoas, é porque eu estou numa fase do meu aprendizado que eu estou na memória explícita, eu estou evocando aquilo conscientemente, aquilo é flexível, às vezes sai, às vezes não sai, aquilo ainda não se tornou uma memória automática para mim, certo? Pouco processamento consciente, aquilo é medular, eu consigo fazer aquilo tranquilamente. Bom, então, sempre na vida você vai estar nesses dois estágios, certo? Quando você estiver muito bom no estágio, no outro você vai estar iniciante. Né? Por exemplo, em relação ao Enem e tal, né? Eu faço muito cronogramas, vários mentores fazem muito cronogramas, né? A gente sabe articular essas estratégias, né? Como é que a gente vai obter resultado, como é que não vai. Mas aí quando a gente passa para outra fase e a gente vê uma pessoa entubando o paciente, um médico entubando, a gente fica naquela admiração. Bicho, eu nunca vou conseguir isso, né? Na primeira coisa que dá errado, eu já vou me desesperar, né? E ali depois de uns 5 anos você está entubando ali, tá outro aluno olhando para você falando assim, rapaz, como é que ele vai fazer isso, né? Então isso é um ciclo, certo? A gente precisa entender esse ciclo, porque é um ciclo fisiológico, para a gente realmente não só colocar a culpa na nossa metodologia de estudo, e sim a gente entender o nosso processo fisiológico, né? Que está acontecendo naquele momento. Simbora. Certo? Então, tem dois tipos de memória, né? Memória de longa duração, certo? Memória de curta duração. A memória de longa duração é aquela memória que eu falei que ela é explícita, certo? Essa memória explícita é de eventos, de fatos, certo? E memória não declarativa, né, que é a memória implícita, é uma memória de processamento, certo? Esse processamento pode ser habilidades motoras e cognitivas, como eu falei, né, de dirigir um carro. Pode ser sistema de representação perceptivo, certo? Então você percebe pelo ambiente, isso é um tipo de memória.
certo? Então você não precisa pensar muito para saber que você está chegando à rua de casa, certo? Você tem um prime receptivo ali, certo? Tem gente que fala assim, rapaz, eu tava tranquilão, né? Segurando ali, tava tentando chegar em casa para dar aquela liberada, comi muita besteira, mas quando você tá chegando perto da rua de casa, né? O negócio lá começa a descer, por quê? Porque ela é um prime receptivo, certo? Seu organismo está entendendo que você está chegando em casa, está chegando no seu banheiro limpinho, não é aquele banheiro lá. Tem, tem os comediantes que falam, né? Que começa a piscar, né? Isso é um prime receptivo, né? Vamos falar cientificamente, né? Então a gente está chegando perto de casa, a gente começa a relaxar os nossos esfíncteres, porque é um sistema de percepção que o nosso corpo tem. Condicionamento clássico, respostas condicionadas entre dois estímulos, certo? Então, é aquele processo de condicionamento assim que você, quando está treinando para correr uma maratona de 2, 4, 5 quilômetros, né? Quando você tá tentando iniciar a corrida, bicho, 2 quilômetros, você parece que vai morrer, vai ter um ataque fulminante ali na hora e não vai conseguir. Depois de um tempo, esse condicionamento do músculo esquelético, ele vai ficando medular. E você corre 2 quilômetros conversando. Depois você aumenta para 3, para 4, para 5. Depois você vê os caras correndo 10 quilômetros tranquilamente, certo? Isso é um condicionamento de uma memória implícita. Você não está pensando que está correndo, certo? Isso vai ter um gasto de energia muito grande, você só corre, certo? É consciente, certo? É algo ali basicamente, perdão, inconsciente, né? Algo que você reproduz de forma automática. E o aprendizado não associativo, né? Habituação, sensitização, vias de reflexo, certo? Você aprende algo basicamente por sensibilidade, certo? Você aprendeu que o fogo queima porque ele bateu em você, queimou, certo? Você já sabe. Você é de criança, você aprende isso, certo? Você não vai botar a mão no fogo porque você sabe que queima, certo? Então é um processo inconsciente, mas você recebeu aquela sensibilização, você já sabe. Olha, eu não vou andar na rua porque eu sei que uma vez eu fui assaltado, certo? Então, uma rua escura de noite, principalmente as mulheres, né? A gente vive numa violência muito grande, não anda porque tem aquele trauma de ser assaltado e acontecer outras coisas mais, certo? Então, isso é um aprendizado não associativo, certo? Você tem uma sensibilização do ambiente e você já sabe. Né? Então, tudo isso que eu falei são memórias implícitas, automáticas. E as memórias declarativas, que são memórias explícitas, são as memórias episódicas. Gente, a gente começa a brincar agora. Certo? Experiências pessoais de um determinado tempo e lugar. Sabe quando as pessoas falam assim, rapaz, a prática leva à perfeição? Por que a prática leva à perfeição? Porque a prática é munida de experiências, certo? Então, qual é uma das maiores metodologias de estudo e uma das mais eficazes? É a questão de você viver momentos, certo? Então você nunca vai esquecer de dar a seta do carro para entrar na rua, se em um momento da sua vida você esqueceu de dar essa seta e bateram no seu carro. Pronto, você nunca vai esquecer da seta. Por quê? Isso é um aprendizado que entra numa evocação consciente e é um evento episódico na sua vida que gerou um impacto muito grande no aprendizado. Tá? Exatamente, o erro é do cano. Por isso que eu falo assim, gente, não fujam dos erros. Não fujam das frustrações da vida, porque elas têm um aprendizado muito grande, ok? Então, se você pegar uma questão, que você errou aquela questão, você errou uma, né? Você errou duas, você errou três, você ficou com raiva daquela questão, certo? Aquilo virou um evento, um momento. Aí você estuda aquela questão e você não erra mais. Por quê? Você colocou sentimento, entrou hormônio na parada, e aquilo configurou um evento episódico e entrou na memória de evocação consciente, certo? Então você não esquece daquilo. Mas muitas vezes o que, é que a gente faz? A gente nem analisa o que errou. Se a gente não analisa o que errou, a gente não sabe o que errou, certo? A gente não sabe se aquele erro se cronificou, se repetiu. A gente não tem nem como criar sentimento de uma coisa que a gente não sabe, tá bom? Então por isso a correção é tão importante. A correção é a metodologia de estudo, certo? Você está utilizando aquela correção de erros, né, da função executiva, né? Então a correção consciente, entender a cronificação dos erros é muito importante para que você coloque sentimento nisso. Colocou sentimento, aquilo se tornou um evento, você não esquece, certo? Fatos, memória semântica, conhecimento de mundo externo, conhecimento de objeto, conhecimento de linguagem, prime conceitual, certo? Então, fatos, memória semântica.
Memória semântica são fatos que acontecem basicamente na sua vida, são aquela aula daquele professor que lhe marcou, você não esquece, porque naquela aula o professor soltou uma piada, falou alguma coisa que aquilo de forma semântica continuou ali batendo ali no seu lobo temporal, no seu córtex pré-frontal, e aquilo fixou. Você não sabe por que você lembra a fórmula de Bhaskara, mas em algum momento isso entrou na sua mente, porque teve um fato que ocorreu naquele dia e aquilo entrou. Isso aí se chama neuroplasticidade adquirida, certo? Então, às vezes, não tem controle do que o cérebro vai adquirir ou não. Às vezes a gente lembra uma coisa que nem era para lembrar e esquece de uma coisa que era, né? Com certeza para a gente nunca esquecer. Bom, isso acontece. Por quê? Porque cada vez mais com o advento das redes sociais, o nosso cérebro ele quer dopamina e ele vai pegar as informações de baixo custo energético. E as informações geralmente que nós queremos lembrar são informações de alto custo energético, certo? E essas a gente dedica 2 horas para estudar, certo? Depois passa um tempão, você vê essa ação, mas as redes sociais você utiliza todo dia. Então o que vai ficar na sua mente? Informações de baixo custo que você vê todos os dias, neuroplasticidade adquirida, e o que vai sair? Uma informação que você dedicou 2 horas, alto custo energético que você não vê mais. Então, revisão é uma metodologia de estudo. Certo? Pronto, agora vamos começar a brincadeira, certo? Pessoal, conseguiram entender, certo? A fisiologia das coisas para a gente entrar nas metodologias de estudo. Perfeito, isso é muito importante, certo? Se tiver dúvida, me pergunte, certo? Pode falar aí, qualquer coisa, o Lucas está aí, né? É o médico também, vai me ajudar, certo? Mas tá percebendo como isso abriu a mente da gente, certo? A gente começou a entender como é que o nosso corpo funciona. A partir disso, a gente vai começar a catucar, a bater de forma intencional em cada domínio desse, no intuito de receber o quê? Conhecimento, aprendizado, de colocar realmente as coisas certas, tá bom? Então vamos começar com os métodos de baixo rendimento, certo? Então a gente tem esses métodos aí de baixo rendimento: escrita, né? Escrita, fichamentos, leitura, resumo, certo? Então, escrita, né? Leitura, resumo, fichamento, e a gente vai começando a entender, certo? Então vamos entender como é a nossa, né, a nossa anatomia. A gente entendeu a fisiologia e a nossa anatomia. Nós temos aqui, né, o córtex pré-frontal, né? A gente tem aqui a parte occipital, a parte parietal, os lobos temporais, tá bom? Cada região do nosso encéfalo, certo? Tem diversas inteligências, né? Tem um cara muito famoso chamado Howard Gardner, que ele fala sobre a teoria das inteligências múltiplas, né? Justamente ele está focando, basicamente, para dizer que nosso cérebro ele tem várias áreas, né, várias zonas de aprendizagem diferentes, né? Tem aprendizagens neurosensoriais, tem aprendizagem de linguagem, tem aprendizagem de ciências exatas, de cálculos, cálculos exatos e tudo mais, aquela ciência ali realmente mais lógica, certo? Tem uma parte relacionada a relações interpessoais, né? Nossa capacidade de inteligência interpessoal, tá bom? Então a gente tem várias inteligências e cada inteligência tem uma parte, né, do nosso encéfalo que está ali colocando energia para que tudo isso aconteça, tá bom? Então, quando a gente está com essas metodologias, escrita, leitura, resumo e fechamento, e a gente entendendo nossa fisiologia, a gente consegue, basicamente, ter uma compreensão de que por que isso é baixo rendimento. Quando nós estamos escrevendo, certo? O nosso córtex pré-frontal, responsável pelo juízo crítico, ele está hipoativo. E a nossa região responsável pela linguagem, pela coordenação motora, lembra? Memória implícita, automática, certo? Ela está hiperativa, certo? Então ela está fazendo lá, então assim, a sua memória motora está grande, então muitas vezes você consegue escrever rápido, você está focando ali em deixar em cima da linha, você está vendo ali como é que fica melhor, né? Bota o título cor de roxo, bota o título verde, bota o título, né, no lado esquerdo, direito, centralizado, tá bom? Deixa eu ver como é que eu vou organizar meu caderno, só tem uma página, tem metade de outra página aqui. Então você está ali na memória o quê? Meio que motora. Bom? Então você passa muito tempo nessa memória motora. Você não pensa sobre o que está escrevendo. Bom? Então você gasta muita energia, mas você tem pouco resultado, certo?
Geralmente você gasta folhas e folhas, né? O seu caderno tá lindo, tá perfeito, dá até pra gente imprimir aí, colocar como material, certo? Mas se eu perguntar, se eu colocar questões para você resolver daquilo que você escreveu, você não vai saber responder. Por quê? Você não parou para refletir criticamente sobre o que você estava fazendo. Você estava utilizando sua memória motora, certo? É essa a sacada. Então, por que resumo é um pouquinho melhor, mas também é baixo rendimento? Porque o resumo, você ainda utiliza o seu córtex pré-frontal para separar aquilo que é mais importante. Então, você dá um susto nele, né? Você ainda tem essa criticidade de separar aquilo que é mais importante. Então, às vezes, você consegue ter um pouquinho mais de rendimento quando você faz o resumo, né? Perceba, gente, a gente está utilizando essas metodologias de estudo de forma isolada, certo? Então, se você utilizar essa metodologia de forma isolada, você vai ter baixo rendimento. Então, você está fazendo um resumo lá e tudo mais, pode ter uma melhora em relação à escrita, né? Você não redige tudo que o seu professor diz, mas você ainda separa as partes mais importantes, você dá um susto no seu córtex ainda, e você consegue ter uma criticidade ali e tudo mais, e conseguir acertar umas questões esporádicas, tá bom? A outra sacada é fichamentos, né? Fichamentos também é isso, né? Você basicamente separar em fichas aquele negócio. Então, assim, é muito interessante, você fala assim, é muito interessante a gente entender o que é produção de material e o que é estudo, certo? Fala assim, Jorge, eu estudei hoje, certo? Eu pergunto, e aí, o que é que você fez? Rapaz, eu fiz, né? Eu fiz uns resumos que estavam pendentes, né? Aí fiz meus flashcards, né? E aí pronto, eu fui para academia. Aí pronto, sim, cadê o estudo? Né? Você não estudou. Você produziu material. Estudar é diferente, certo? Estudar é o raciocínio crítico que você faz em cima dos materiais. Mas ali você produziu material, certo? Geralmente eu não gosto de deixar essas metodologias de baixo rendimento como a nossa metodologia principal de aprendizado, porque ela tem baixo rendimento. Certo? Geralmente eu coloco elas como coadjuvantes, ou seja, você está produzindo material, tudo bem. Certo? Tá? Jorge, leitura. Por que leitura é baixo rendimento? Certo? A gente precisa fazer, para a gente fazer questões, a gente não precisa ler, certo? Perceba, estou falando de métodos isolados, não métodos conjugados. Certo? Então, leitura. Então, se você pautar o seu estudo somente em leitura, certo? Vamos lá. Pegar aqui. Marcelo Eduardo chega do cursinho, cansado, né? Aí Marcelo chega lá, pega um livro ramalho de física, né? Aí falando, poxa, é 8 horas da noite aqui, aí eu tenho uma ideia brilhante, vou pegar o ramalho de física e vou ler o assunto de eletromagnetismo, né? Para eu entender, para eu estudar. E aí quando Marcelo tá lendo lá, aí começa a dar aquela pescada, dar aquele sono e tudo mais. Quando Marcelo vai para as questões, leva a bomba nas questões, né? Não sabe nem o que tá fazendo e tudo mais. E aí, o que aconteceu aí? Certo? Leitura, baixíssimo rendimento, gente. Geralmente, para a gente aprender alguma coisa lendo, tem que ter hormônio na jogada. E só tem hormônio na jogada se a gente tiver aquilo como hobby, certo? Tudo bem, tem gente que lembra aí de um romance que leu no livro e tudo mais. Jorge, pois eu lembro do romance. Por quê? Porque você botou hormônio na jogada. Aquilo soa para você como um hobby, certo? Você tá naquela sensação ali de saber como é que é o final de romance, como é o final daquela poesia, né, para os amantes da literatura. Isso é diferente de uma leitura propedêutica, certo? Não venha me dizer, né, não sei que você seja um nerd ali que vai para o Vale do Silício, que a leitura que você gosta de fazer de noite é uma leitura de eletromagnetismo de Ramalho, né, um livro bem denso de física, e que coisa boa de ler isso aqui de noite, isso é muito, né? Não existe isso, certo? Não existe. Aqui é uma leitura onerosa, certo? Seu sistema não entende aquilo como recompensa, né? Então você vai entrar no que a gente chama de baixo rendimento com leitura, tá bom? Então, se a gente está pautando a nossa metodologia principal em escrita, resumo, leitura, fazendo aqueles flashcards, e quando a gente vai para as questões, por simulado, a gente se frustra, gente, não é problema de vocês, é um problema da metodologia de estudo, certo? A gente pode utilizar isso para quê? Para produzir material, certo? Eu não aconselho tanta escrita, por quê? Porque a escrita demora muito tempo, certo? Faça um resuminho, uma leitura, certo? Adquira habilidade de fazer esses resumos, essas coisas, esses fichamentos, durante o processo de estudo passivo. Tá estudando, tá vendo uma aula, certo? Vai produzindo material,
certo? Aquele material fica ali para você dissertar sobre, você ter uma reflexão crítica sobre aquele material, você adicionar mais coisas, mas aquilo não é sua metodologia de estudo principal, tá bom? Aquilo é a produção de material que, como é uma metodologia de baixo rendimento, tem algum sustozinho nos córtex que faz a gente lembrar em algumas questões específicas, tá bom? Show de bola. Deixa eu ver aqui que vocês estão indo aqui. Imprimir, é isso mesmo. Simbora. Se tiverem alguma dúvida, certo? Podem perguntar aí. Se quiserem expor também alguma coisa, podem falar, algum exemplo de vivência. Não podem interromper. Vamos lá. Vamos aumentar o nível, certo? Quem quer aumentar o nível aí? Certo? Bota um emoji aí, confirma aí no chat. Show de bola. Vamos aumentar o nível, simbora. Então vamos começar a brincadeira, certo? Métodos de moderado rendimento. Aí você pergunta, Aldi, tem gente que passa com método de moderado rendimento? Tem gente que passa, certo? Por quê? Porque lembra como é que é feito o processo científico, né? A produção de artigo científico. Durante a minha graduação, foquei muito na parte de pesquisa, né? A gente produziu ali sobre alguns artigos relacionados à depressão resistente ao tratamento, né? A gente usou algumas substâncias para tratar essa depressão resistente, né? A gente usou ketamina, ayahuasca, o DMT, né? Psilocibina, tá bom? A gente utilizou muitas substâncias, a gente tem que estudar um pouco muito de neurociência para entender, né, esses efeitos dissociativos. Mas o que eu queria tirar de interessante desse processo científico é que o processo científico ele é feito por médias, por estatísticas, né? Não é certezas absolutas. Nós temos que apresentar as estatísticas. Qual foi a metodologia que a gente utilizou para chegar naquele resultado, tá bom? Então, esses estudos, né, da Psychology, que fala de baixo, moderado, alto rendimento, eles são estudos científicos. Portanto, se eles são estudos, eles são baseados em médias. O que quer dizer quando eu falo um método de moderado rendimento? É que aquele espaço amostral de pessoas, ao se submeter àquele método, teve basicamente um moderado rendimento. Se é um moderado rendimento, se é a média, quer dizer que naquela média teve as pessoas que foram acima da média e pessoas que foram abaixo da média, certo? E quando a gente fez o apanhado daquilo, deu um moderado rendimento. Então, qual é a brincadeira da mentoria, né? Qual é a grande sacada da mentoria? Eu não sei se esse método para você, você vai se soar acima da média, abaixo da média, ou se ele nem vai feder nem vai cheirar, tá bom? Mas cientificamente, de acordo com o maior N de pessoas, maior número de pessoas, ele é um método de moderado rendimento. Algumas pessoas se dão muito bem com isso, outras pessoas não se dão bem, e outras pessoas conseguem ficar naquele equilíbrio, tá bom? Bastante interessante a gente entender isso. Ciência nunca é exata, tá bom? Eu trago as metodologias baseadas no espaço amostral. Tá, e eu ainda trago também uma coisa chamada realidade, né? Porque nesses anos de mentoria a gente já atendeu mais de 300 alunos. Então, assim, a gente entende o que dá certo e o que não dá certo para a maioria dos alunos, tá bom? E também consegue fazer essa ratificação da realidade. Então, vamos lá. Existem essas três técnicas interessantes dos métodos de moderado rendimento, né? Uso do porquê, mnemotécnica e autoexplicação. Tá bom? Eu vou começar com o uso do porquê, certo? Eu sou muito fã do uso do porquê. Justamente porque essa frase, certo? Essa pergunta suscita na gente o despertar do nosso córtex pré-frontal. Certo? Então, muitas das vezes eu sempre utilizava isso nas minhas mentorias, né? Na primeira mentoria você falava isso. Eu tinha raiva porque às vezes no processo lá de estudo para o Enem, a galera fica pensando que tá o Google, né? Ah, você que está estudando para o Enem, o que, que é isso? Aí perguntava, né? E aí a gente não consegue ter paz. Por quê? Porque mesmo que a gente diga que não sabe, a gente vai pesquisar aquilo. Porque a gente pensa, será que isso vai ser uma questão do Enem? Né? Quem não pensa isso, né? Rapaz, será que isso é uma resposta divina de Deus falando para mim através desse cara aqui? Vai ser uma questão do Enem, né? Então a gente sempre pesquisa. Então, às vezes eu tava de boa lá na praia, olhando pro céu, né? Tranquilão. Aí chegava minha namorada, né? Porque agora é minha esposa, né? Falava assim, rapaz, Jorge, você não tá estudando aí pro Enem? Me diga uma coisa, por que, que o céu é azul? Pronto, acabou. Por que, que o céu é azul? Ela deu um susto no meu córtex pré-frontal. Agora eu vou ter que entender a coloração do céu. E é mais embaixo, eu vou ter que entender os fenômenos refratários, né, de refração e tudo mais.
começar a entender como é que se dá essa física, certo? Então acabou com o meu dia ali, porque ela pergunta por que o céu é azul, certo? Ela catucou meu córtex pré-frontal. É justamente essa sacada. Nós precisamos ter criticidade no nosso processo de aprendizagem, tá bom? Então vamos dar alguns exemplos. Quando você pega lá em matemática e vê geometria espacial, certo? Se você pegar aquela forma de geometria espacial e resolver aquela questão, no outro simulado, você vai esquecer. Você vai errar aquela questão, certo? Mas você tem que se perguntar por que essa fórmula de geometria espacial é desse jeito. Tem que ter uma explicação. Aí você vai ver que essa fórmula de geometria espacial ela se deriva de uma fórmula de geometria plana, que se deriva de uma equação do primeiro grau, certo? Quem gosta dessas nuances, de brincar entre essas etapas, é o Enem. Certo? Então, justamente você não precisa entender um gráfico para entender uma geometria espacial, porque se você entender o porquê que aquela fórmula de geometria espacial é assim, você chega num gráfico, certo? Na essência do seu estudo, você já pesquisou sobre isso, tá bom? Aí, se você não entender isso, você vai começar a estudar gráficos de geometria espacial, gráficos de geometria plana, como se isso fossem coisas distintas. Não, isso são correlações que a gente vai se perguntando no processo de estudo e isso vai fazendo sentido para nossa cabeça, certo? Então, se pergunte o porquê daquilo, tá bom? A maior, a parte mais top da aula para mim, no meu sentido, depois que eu comecei a entender sobre metodologia de estudo, era quando o professor fazia a representação daquela fórmula, né? Tipo assim, todo mundo ficava virado, né? Bicho, meu irmão, professor, dê logo a fórmula pra gente só usar nas questões. E eu ficava ali, depois que eu aprendi isso, eu ficava ali olhando, bicho, eu quero ver onde é que ele vai chegar, certo? E ele chegava a partir de um pressuposto de uma coisa simples, né? E chegava numa fórmula complexa, né? Uma fórmula que a gente, né, utiliza de forma variada e não sabe nem como ela inicia, tá? Então, essa é a grande sacada desse moderado rendimento. Tá, então, assim, possivelmente, quando você vê uma pessoa que sabe muito, essa pessoa ela entende todas as etapas do conhecimento, certo? Então, você pode perguntar. Pode perguntar aquela pessoa que chega para você e você vê que ela sabe muito sobre o assunto. Porque você vai perguntando e você vai destrinchando as origens, as relações de causa e consequência. E como ela pautou o estudo dela assim, você pode perguntar, que ela vai destrinchando, destrinchando até chegar lá na parte alfa da coisa, né? Onde tudo iniciou. Tá bom? Então, essa é a habilidade do porquê. Gente, um spoiler para vocês. Estimulem essa habilidade, certo? Ah, tá estudando lá no primeiro dia, tá estudando lá a Revolução Francesa, certo? Tá estudando Revolução Colonial, certo? Não decore que foi uma revolução entre jacobinos e girondinos nessa data, não decore isso. Por que que aconteceu a Revolução Francesa? Essa é a grande sacada, certo? Por que que aconteceu aquilo? Quando a gente pergunta o porquê, a gente vai entender quem eram os atores, né? Certo? A gente vai começar a montar uma história, certo? Qual eram as principais correntes filosóficas que aconteciam naquele tempo? Porque a gente está se perguntando, rapaz, por que que aconteceu isso? Então, as coisas para dar sentido, né? A narrativa, elas têm que ter alguma coisa por trás. Às vezes é uma corrente filosófica, né? Às vezes é um cenário financeiro, às vezes é um cenário epidemiológico de doenças que estavam acontecendo, tá bom? Então, tudo tem um porquê. Entender esse porquê, aí você começa a brincadeira do aprendizado. Deixa eu olhar aqui um pouco os comentários. Exatamente. Se a gente não ter paz, né? Se não souber, acabou. Ana Luísa botou. Tenho muito isso, principalmente quando estou no tempo livre. Do nada vem um questionamento. Perfeito, certo? Sai linkando a história, a literatura. Exatamente. Ok? É nos tempos livres que muita gente tem as melhores criatividades, né? Tem os melhores pensamentos, tem as melhores conexões cerebrais, tá bom? Então aproveita esses momentos para vocês se perguntarem o porquê que aquilo aconteceu, tá bom? Dá para usar o porquê em tudo, tá bom? Em linguagens, certo? Ah, Jorge, por que que Raimundo Correia escreveu o Mal Secreto, aquele, né, no período parnasiano? Pronto, aí você vai entender. Entendendo por que Raimundo Correia escreveu Mal Secreto no período parnasianismo, você vai entender as características do parnasianismo. Tá bom? E você não vai esquecer. Mas se você só decorar as características do parnasianismo sem entender o porquê, você vai esquecer, porque virou uma decoreba. Decoreba era você no ensino médio.
que decoravam de antes na prova e tirava 10 na prova, certo? No Enem é outra pegada, certo? No exame de longo prazo é outra pegada. Ele não pode mais brincar que está aprendendo, a gente realmente tem que aprender. Esse é o grande embate, né? Eu lembro que o rapaz eu era fera, viu? Um dia antes da prova, amigo, eu era show. Eu tirava 10, era elogiado. Pronto, não vai passar de primeiro no Enem, não passei. Por quê? Certo? Porque eu era um bom decorador, mas eu não sabia apreender o processo de conhecimento para aplicar. Né? Então, essa é a sacada que a gente tem que ter, certo? Se perguntar o porquê. E isso vai ser muito utilizado, certo? Em tudo que vocês forem fazer. Qualquer profissão que vocês forem utilizar. Se você só sabe uma etapa do processo, você não conhece nada, certo? Se você só sabe a ponta do iceberg, você não entende nada. Agora, se você conhece o todo, o completo, aí você entende. Tá bom? Quer ver se uma pessoa conhece a empresa que ela está trabalhando? Pergunta como é o processo da empresa, certo? Então ela vai saber desde a recepção até o produto que entrega ao consumidor. Se aquela pessoa só sabe ligar e telefonar e cobrar, certo? Aquela pessoa não entende o processamento da empresa. Tá bom? Ela está na ponta do iceberg. É aqueles modelos, né? Fordista, Toyotista, né? A pessoa muitas vezes só sabia ali o final da produção, né? Não sabia o que fim chegava, o que estava fazendo, se era uma peça de um carro, se era uma peça de um ventilador, certo? Então, não vamos reproduzir esses modelos, certo? Arcaicos. Vamos entender o porquê das coisas. Muda parâmetro total, certo? Se esse Masterclass acabasse aqui, certo? Eu já diria que 50% do nosso público sairia impactado só com essa informação. Certinho? Perfeito. Vamos lá. Então vamos lá. Conseguiram entender o uso do porquê? Conseguiram entender o impacto disso, certo? No nosso processo de estudo. Né? Então, assim, por que física é uma das matérias mais interessantes? Não quer dizer que é a mais fácil, mas é a mais interessante, né? Você vê, às vezes, ficar preso na aula de física. Você pode não entender, certo? Mas você fica preso, você acha interessante. Física é interessante. Por quê? Porque constantemente o professor está usando esse gatilho com você. Rapaz, Maria Paulina estava numa parada, o ônibus passou, o vento passou depois de 2 segundos. Por que que isso acontece? Já liga, já dá um susto no nosso corte. A gente, cada um fica falando uma coisa, fica falando uma coisa. Rapaz, a gente tava num carro, o carro parou, todo mundo foi para frente. Por que que isso acontece? Certo? Então, constantemente o professor está rogando esse gatilho para vocês, né? E vocês estão ficando concentrados na aula, tá? O professor entende neurociência, certo? Muitas vezes a neurociência que o professor entende é uma neurociência ali empírica, certo? Ele foi vendo no processo de aula quais coisas deixavam os alunos mais interessados. Ele começa a usar aqueles gatilhos. E a gente vai estudando esses gatilhos e vê que esses gatilhos são científicos, tá bom? Essa é a grande sacada. Outra coisa, mnemotécnica, certo? Mnemotécnica. Mnemotécnica é uma técnica de moderado rendimento. Tem pessoas que são os loucos das mnemotécnicas e tem pessoas que odeiam mnemotécnicas, certo? Uma dica que eu dou para vocês. Não odeiem nenhuma metodologia de estudo. Utilize ela de forma certa e ela será eficaz, ok? Então, mnemotécnica é quando tem uma coisa que não tem para onde correr, certo? Não tem para onde correr. Você está querendo pegar uma coisa complexa, certo? Pronto, a do seno. Bom, se você for tentar demonstrar para chegar no seno e no cosseno, isso vai demorar uma eternidade, certo? Então, assim, mnemotécnica, gente. Seno e cosseno é mnemotécnica. 1, 2, 3, 3, 2, 1, né? É aquela sacadinha para construir a tabela. Não adianta. Mnemotécnica você vai utilizar também, certo? Sim, perdão, algumas coisas não estão entendendo o que é mnemotécnica, que é o ato de você atribuir algumas coisas, fatos ou objetos do cotidiano para lembrar de um assunto específico, né? Então os professores de física utilizam sorvetão, né? Que é a fórmula do espaço, espaço-tempo, né? Aí a galera utiliza muito em taxonomia, né? Para a gente entender aquela ordem, ré, ficou, fez, né? Domínio, reino, filo, classe, tá bom? Queda, as vitaminas lipossolúveis, né? K, E, D e A, tá bom? Então perceba, gente, eu já saí muito tempo, né? Eu passei em 2021, já se passaram aí 4 anos e eu ainda lembro disso. Por que será? Certo? A mnemotécnica, ela aprende, ela fica, certo? É como se fosse um escape, um atalho para o seu cérebro ir direto para aquilo. Tá bom? Então, olha a sacada, gente. Olha que coisa sobrenatural. Olha que coisa sobrenatural. Você aprendeu a fórmula do espaço e tempo, certo? Você já aprendeu,
certo? Mas você na prova, você quer algo rápido. Então você faz assim, sorvetão, pronto. Mas se o sorvetão lá, o professor pedir para você explicar, você sabe explicar porque você utilizou o uso do porquê, certo? Então, a mnemotécnica, ela não invalida o uso do porquê. Na verdade, como você sabe muito bem o porquê disso, você já pula a etapa, certo? E você vai na mnemotécnica como uma estratégia de escape, para você ser mais ágil. Mnemotécnica é uma estratégia de agilidade, certo? E não de decoreba. Muitas pessoas frustram-se com mnemotécnicas porque utiliza elas sem utilizar antes o porquê. Então, se você não sabe o porquê, muitas vezes você não sabe a aplicação e usa a mnemotécnica de forma errada. Mas a mnemotécnica é uma extensão daquilo que você já sabe, como uma estratégia de agilidade. Quando você utilizar isso, pronto. Boa, certo? Boa. Você não utiliza aquilo como um fim em si mesmo, aquilo tem um significado por trás e você, por já saber, você já pula aquela etapa, certo? Essa é a sacada, tá bom? Então, criem mnemotécnicas, utilizem mnemotécnicas, certo? Criem suas próprias mnemotécnicas, por mais loucas que pareçam, certo? Podem criar. Eu lembro que tinha uma que era a da velocidade da ondulatória. Eu não sei, eu sempre falo isso nas mentorias. Eu não sei o que acontecia até hoje, meu cérebro não prende a velocidade ondulatória na minha cabeça. Não prende, eu não consigo basicamente criar aquela fórmula. E aí, qual é a grande sacada? O professor chegou para mim e falou assim: homem, a velocidade ondulatória é a mesma velocidade média. Você sabe velocidade média? Não, se eu esquecer tudo de física, pelo menos a velocidade média eu sei, né? Velocidade média, distância sobre tempo. Pronto. Show. Você já sabe aí a forma de velocidade aí de ondulatória, né? Tempo, distância, na verdade, é comprimento de onda. E tempo é frequência. Isso é período. Período é inverso da frequência. Você chegou aí na fórmula da ondulatória. Pronto, chegou. Certo? Eu fiz uma mnemotécnica e cheguei na fórmula que eu tinha dificuldade. Certo? Fui entender o porquê e também tem um escape para eu chegar direto naquela fórmula. Certo? Então, usem essas sacadas para a gente conseguir realmente ter mais agilidade na prova, que é para a gente resolver uma questão em 3 minutos. Né? Deixa eu parar aqui para responder uma perguntinha. Canção do Exílio. Maria Paulina perguntou: ajuda muito. Quanto tempo durou seu processo de estudo até passar? Pronto. Então, eu terminei o ensino médio, certo? Tentei no ensino médio, certo? E eu passei na segunda vez após o ensino médio. No ensino médio, no quarto ano, eu fiquei naquela vibe, né? De ir fazendo, 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 né? Aquele negócio do quarto ano do IF. E aí eu fiz, né? Mais ou menos ali, tava com TCC para apresentar, mas eu fiz estudando, então eu digo que eu tentei, né? Mas aí, no outro ano que eu me dediquei mesmo, cheguei muito perto, mas não consegui passar. E no outro ano, eu comecei a estudar. Antes de começar a estudar sobre assuntos, eu fui estudar sobre metodologia de estudo, sobre técnicas de estudo, técnica de memorização, como era a nossa fisiologia. E aí eu tive um pulo de 80 pontos de um ano para outro, né? Que aí foi o ano que eu consegui ser aprovado. Eu estudei mais no ano que eu terminei o ensino médio, né? Mas o ano que eu passei não foi o ano que eu mais estudei, mas foi o ano que eu estudei de forma certa, né? O ano que eu mais coloquei energia, digamos assim, foi o primeiro ano que eu tentei após o ensino médio. E o ano que eu estudei mais com inteligência foi o ano que eu passei, que foi o segundo ano. Né? Então foi essa a minha história dramática. Então vamos lá. A terceira é a autoexplicação, tá bom? Gente, por que os professores eles são tão bons, né? Parece que aquele dedo do professor tem um motorzinho, né? Ele sai escrevendo lá, só não falta parar, né? Parece que aquilo está medular. Por quê? Porque uma técnica de moderado rendimento, quando utilizada durante muito tempo, ela vira de alto rendimento. Então, os professores, eles não estão explicando ecologia pela primeira vez a vocês. Eles já estão explicando ecologia já faz 10, 15 anos. Então, se eles estão explicando há 10, 15 anos, aquilo é medular, certo? Aquilo já entrou na memória implícita, aquilo eles já faz de forma inconsciente, certo? Aquilo eles não colocam muita energia para lembrar daquilo, certo? Aquilo soa naturalmente, tá bom? Então, qual é o processo de autoexplicação? Autoexplicação é justamente, eu gosto de utilizar ele para entender lacunas, tá? Entender lacunas do processo do conhecimento. Então, quando você já fez uma mnemotécnica, você já usou o uso do porquê, você senta lá e vai revisar. Não? Então, quando você vai revisar, aí você bota lá no papelzinho, né? Aí você sai botando lá, escrevendo os nomes, né? Então, você bota
Geometria espacial, geometria plana, aí você sai escrevendo, né? A fórmula de cor. O que que eu sei sobre geometria plana? Você está se explicando, né? Então você sai escrevendo direitinho, né? As figuras planas e tudo mais, as fórmulas do cone. Aí quando você chega na fórmula do cone, que você está se explicando, aí você, rapaz, a fórmula do cone é o cubo ou é o quadrado? Né? Aí você fica naquela coisa, né? Rapaz, é o cubo ou é o quadrado? Perceba, essa dúvida que você teve quando você estava se auto-explicando foi uma lacuna do conhecimento que se você não tivesse se auto-explicando, quando você fosse fazer o simulado, você ia fazer a questão todinha de cone e ia perder a questão porque você não lembrava se era o cubo ou se era o quadrado. Né? A autoexplicação, você tem a possibilidade de entender que isso é uma lacuna no seu processo de absorção de estudo. Certo? Bicho, eu vou esquecer. Se eu estou esquecendo aqui, eu vou esquecer como é o cubo ao quadrado. Certo? Então, qual é a sacada? Certo? Então, assim, se é o cubo ao quadrado, você entende o porquê, que é o cubo, que é o quadrado, e para aquilo se tornar mais ágil, você coloca a mnemotécnica, tá bom? Forma cone, forma ponta, é o cubo, tá bom? A gente nunca esquece, tá bom? Então, eu sei que eu ficava para essa fórmula cubo ao quadrado, forma ponta, pronto, é o cubo. Essa é a sacada. Tá? Agora, por que que isso acontece? Aí eu vou explicar por que isso aqui. Mas para eu ser ágil, eu já coloco a mnemotécnica, certo? Fácil acesso. Eu consigo acertar a questão, tá bom? Mas eu só identifiquei essa lacuna porque eu auto me expliquei, tá bom? Essa autoexplicação pode ser explicação? Pode, mas a gente não vai ter um cobaia, né? Pra gente ficar explicando. Aí, senta aí que eu vou explicar para você. Né? É chato, ninguém gosta. Meu irmão não aguentava, não, quando fazia isso, era uma tortura. Né? Ele pequenininho. Então, só os professores, né? Quando você for professor, se estiver ensinando, isso aí vai ser bi. É nessa hora que o cachorro entra, exatamente. Bota o cachorro e a gente começa a explicar para ele, tá bom? Mas, por que é interessante? Às vezes em grupo é interessante você começar a explicar para um aluno, né? Para um amigo, para um colega, porque a pessoa pode perguntar o porquê, né? E quando ele pergunta o porquê daquilo, talvez se você não souber responder, é porque aquilo era uma lacuna do seu conhecimento. Você não sabia, certo? Você não sabia. E aí você vai tentar explicar, e nesse processo de tentar explicar, você evidenciou que era uma lacuna, você vai corrigir, certo? Vai criar uma mnemotécnica, vai entender o porquê, e aquilo se consolida com realmente uma memória explícita de evocação consciente. Tá? Vamos embora. Então vamos para o nosso último tópico, certo? Que são os métodos de alto rendimento. Pronto, agora a gente deixou o melhor para o final, né? Vamos entender agora, certo? O que separa as meninas das mulheres, os homens dos meninos, tá bom? Quem tá comigo ainda aí? Dá um sinal aí de fogo, um sinal via satélite aí, legalzinho. Só quem vai ser aprovado esse ano. Olha aí, show de bola. Vamos embora. Método de alto rendimento. Sacada aqui, ó. Questões, simulados e revisões. Esses são os métodos de alto rendimento. Por quê? Por que são métodos de alto rendimento? Para você ter um método de alto rendimento, a gente vai voltar lá no início. Utilize um método que abarque a maior quantidade de domínio cognitivo. Pronto, agora a gente encaixou tudo. Por que questões é um método de alto rendimento? Porque ele é uma metodologia de estudo que vai abarcar muitos domínios cognitivos. Vai abarcar memória, função executiva, linguagem, certo? A parte visoespacial, a parte de orientação, certo? Então, em um só metodologia de estudo, você tem a utilização de vários domínios cognitivos. Se tem a utilização de vários domínios cognitivos, o cérebro entende que aquilo é importante, vai armazenar, certo? Essa é a sacada. Então, problemas utilizam vários domínios cognitivos. E o que é o Enem? São 180 problemas. 180 problemas. Bom, então, se o Enem são 180 problemas, certo? E a nossa capacidade de aprovação depende de como nós resolvemos esses problemas. Então, nós vamos estudar resolvendo o quê? Problemas. Parece óbvio, né? Parece simples. Pasmem.
Na prática, poucas pessoas utilizam isso como metodologia de estudo principal. Jorge, eu fiz só 10 questões, eu só fiz 15 questões, eu só fiz 9, certo? Mas eu parei 1h30 assistindo aula, fazendo coisa, não sei o que, produzindo material, e você fez 15 questões, certo? Era melhor que você tivesse feito só as 40 questões ali, feito só questão, certo? Podia até esquecer, porque as coisas que iam surgir de lacunas ali no processo de você fazer as questões, você poderia voltar para a aula, que tinha uma absorção, você estava utilizando mais domínios cognitivos, aquilo ia ter cada vez mais aquela conexão cerebral, tá bom? Mas muitas das vezes nós entendemos que isso é um método que abarca os maiores domínios cognitivos, né? E o máximo de domínios, mas na prática nós subadministramos esse conhecimento, tá bom? Então, se você perguntar para mim, o que muda prognóstico de aprovação? A capacidade que você tem de resolver problemas, tá bom? E para a gente ter uma capacidade de resolver problemas, nós temos que ter experiência naqueles problemas. Então, eu sempre uso o exemplo do mecânico. Tá bom? Então, você chega para o mecânico. Se tem alguém aí? Só para eu conversar? Só para responder aqui, sim ou não? Tá? Pronto, Jéssica aí. Pronto, Jéssica, liga o microfone aí. Eu vou perguntar para Jéssica. Jéssica, você está no seu carro ali, certo? Na sua Porsche. Aí sua Porsche, ela quebra, né? Sua Porsche, ela quebra. E aí tem dois caras da parte elétrica, certo? Que consertam essa Porsche. E todos consertam de forma perfeita essa Porsche, certo? Perfeita. E os dois são o mesmo preço. É o mesmo preço, tá bom? Mas só que um termina de consertar sua Porsche em 30 minutos. E o outro termina de consertar sua Porsche em 4 horas e meia. Qual você escolhe? De 3 minutos. 30 minutos. Aí ele pergunta, por quê o de 30 minutos? Os dois resolvem o mesmo problema e o mesmo preço? Ah, porque em menos tempo. Olha como a gente escolhe. Porque em menos tempo, certo? Então, não basta só a gente resolver problemas. Nós temos que resolver esses problemas em curto espaço de tempo. Essa é a sociedade. Você preza por isso e você é cobrado por isso, tá bom? Me diga aqui quem, assim, eu quero ver quem é um anjo, o anjo da santa paciência, que quando abre o Instagram e clica ali no history, né? E aquele history demora mais de 2 minutos para carregar. Quem é o santo anjo que espera 2 minutos para carregar aquele history? Quem espera 2 minutos? Certo? Não tem nenhum anjo para ser canonizado. Ninguém espera 2 minutos para ver um history, gente. Tá bom? Ninguém espera. Tá bom? A gente quer coisa rápida, a gente quer coisa dinâmica. Então, por que nós reclamamos que temos que resolver um problema em 3 minutos? Se nós somos agentes que pedimos para os problemas serem resolvidos rapidamente. Nós ficamos com raiva quando a coisa demora, quando a coisa não é rápida. Quando a nossa internet tá lenta, a gente já liga para o provedor perguntando, reclamando, esculhambando, certo? Então nós precisamos de dinamicidade. Então nós vamos ser cobrados na medida em que nós cobramos, tá bom? Então não adianta a gente reclamar porque 3 minutos, é porque é injusto. O mundo é injusto, você é injusto, certo? Nós somos injustos, eu sou injusto, certo? Então qual é a principal capacidade que o ser humano tem que ter frente a um problema? Adaptação. Então, nós temos que nos adaptar a resolver os problemas em curto espaço de tempo. Bom? E o que diferencia o cara da elétrica que corrige, né, o problema da Porsche de Jéssica em 30 em 4 horas? É a capacidade de experiência. Bom? O que faz em 30 minutos, ele já consertou 30 mil Porsches. O que faz em 4 horas, ele consertou 2.000. Certo? Então, o N para corrigir de forma efetiva ali é basicamente 2.000, né? Para corrigir de forma efetiva, mas para corrigir em curto espaço de tempo. Um aloprou, teve que aumentar o número de problemas que ele tem que resolver para ele conseguir ajeitar o processo, tá bom? Então é justamente isso. Quando você pega uma questão de logaritmo pela primeira vez, você nem sabe que aquela questão é de logaritmo, certo? Você tenta resolver ela por regra de 3. Na segunda vez que você se depara com aquela questão, você começa a entender que aquela questão é de logaritmo. Identificou. Vai acertar? Não, calma. Na terceira vez, você entende que aquela questão de logaritmo e você até inicia aquela fórmula inicial do log. Acertou? Não. Na quarta vez, você bate na trave. Na quinta vez, você bate também na trave. Na sexta, na sétima, você começa a acertar.
Aí você começa a entender a sacada, entendeu? Porque você aumentou o vocabulário. Você ainda tá bom? Não. Quando você tá na 30ª questão, aí você começa a entender basicamente que o modus operandi ele se repete nas questões. Aí você aumenta o vocabulário, fez 60 questões, você já está com uma taxa de acerto mais de 80%. Ah, agora você entendeu, certo? Como é que você vai ter alta resolutividade. Bom? E muitas vezes, para a gente ter alta resolutividade nas questões, nós precisamos corrigir a estrutura. Às vezes você chega no problema de forma muito sagaz. Entende que aquela questão do logaritmo sabe resolver, só que você resolve em 6 minutos. Você tem que diminuir o tempo de resolução daquela questão. Como é que a gente diminui o tempo? Mexendo na metodologia, na estrutura. Então você está demorando muito numa divisão, está demorando muito na multiplicação, você está demorando porque você não está graduando as questões, você está começando por uma questão difícil, certo? Você não está indo fácil, médio e difícil. Bom? Então faça um cálculo mais rápido, vê técnicas que aquele cálculo seja mais rápido. Certo? Veja parâmetros basicamente que faz você acelerar a sua organização. Muita gente perde questões no Enem porque está desorganizado no caderno de questões. Você pega um valor que é de outra questão, aí coloca lá e aqui dá tudo errado, você se frustra, começa a organizar seu caderno de rascunho, bota uns quadradinhos, sai fazendo um por um, não passa do espaço, certo? Você sabe exatamente onde buscar aquela resposta, tá bom? Isso é mexer na estrutura, isso é mexer na estrutura de resolução de problemas, isso é obter performance, certo? Isso é alto rendimento, certinho? Deixa eu ver aqui como é que vocês estão falando. A correção dos erros entra em qual tipo de rendimento? Pronto. A correção de erros entra na estratégia de alto rendimento. Na verdade, faz um mix entre moderado e alto rendimento, sabe? Moderado porque você se pergunta o porquê daquilo, né? Você pergunta o porquê e tudo mais, você tenta achar. Como é que você torna esse processo mais efetivo? Uma vez que você entendeu o porquê, só você entender o porquê, beleza, você não vai errar mais uma questão daquele tipo específico de assunto, certo? Mas se caiu alguma variação daquela questão, você vai errar. Por quê? Porque não é só entender a big picture daquela questão. Você também tem que ter um vocabulário para não errar mais aquela questão. Então você tem que utilizar uma técnica de moderado rendimento, certo? Entendeu por quê? Mas você tem que utilizar uma técnica de alto rendimento, aumentar o vocabulário daquelas questões, para que você entenda o que errou e para que você não erre mais nenhuma variação daquelas questões. Entendeu, Ana? Essa é a fisiologia da coisa. A Maria Paulina colocou. Eu faço muitas questões, mas às vezes falho na interpretação no comando. Mesmo sendo alguém que lê com frequência, fico sem saber o que fazer. Pronto. Às vezes eu falho na interpretação no comando. Pronto. Então, essa sacada tem que ser basicamente uma forma da gente fazer a questão no modus operandus fixo, né? Eu tinha muito problema com isso quando eu fazia muitas questões e cada questão eu não seguia basicamente um passo a passo naquela questão, né? Eu ia direto. Muitas vezes, quando eu ia direto, achando que, como eu já fiz muitas questões, eu já posso ir naquela resolução direta, eu esquecia um ou dois passos antes daquela questão. E ali eu, na minha prepotência, rapaz, tá certo. Perdia tempo, depois eu errava. E aí, a partir disso, eu comecei, Paulina, independente da questão, se ela for fácil, média ou difícil, eu vou seguir o modus operandi, tá bom? Ah, é uma questão de moda, certo? É uma questão de mediana, eu vou botar tudo em sequência, certo? Eu vou pegar os dois do meio, a segunda parte, eu vou fazer isso aqui, tá bom? Então, aquilo, com o tempo, eu fui me tornando cada vez mais rápido. No início foi lento? Foi. Mas com o tempo, aquilo foi me tornando cada vez mais rápido, tá bom? Ah, geometria espacial, vou resolver uma fórmula, vou botar os valores, certo? Dos lados dos valores, eu colocar as fórmulas que eu vou utilizar, usar a mnemotécnica para lembrar daquela fórmula. Terceiro passo, certo? Vou voltar para o comando da questão, tá bom? Então, qual a minha dica para você, Paulina? Estabeleça um método uniforme de resolver as questões, de organização. Porque cada questão tem sua especificidade. Mas se você tiver uma sequência, né? Interpretação, colocar valores, organizar tudo direitinho, você começa a entender basicamente o que está se repetindo no modus operandi daquela questão. Qual é a sacada? E quais as variações, aqueles gatilhos de variações que tem na questão, que muitas vezes o autor quer nos destoar, sendo que como a gente está vendo que aquilo está fugindo de um padrão, a gente já entendeu a sacada que ele quer, e a gente consegue resolver a questão. Tá bom? Então, cria um modelo uniforme de resolução, certo? Tá bom? De forma da parte organizacional, né? Porque cada questão se resolve de um modelo diferente.
Bom, mas se você tiver o passo a passo, primeiro bota os valores, segundo olha o comando, certo? E antes de voltar para a resposta. Gente, isso aqui é onde vocês devem ter mais atenção. Quando vocês fazem o passo a passo e vocês chegam na primeira resposta, não coloque. Que é isso, Johnny? Mas eu cheguei na resposta da questão, eu fiz o passo a passo, tudo ok. Não coloque. Cada vez mais pessoas têm errado porque tá fazendo isso. Depois que resolver, não vai, marque o X, não. Depois que resolver, volte no comando da questão, reflita e aí você marca, certo? Não caia na afobação do principiante, certo? Às vezes a gente tem muito conteúdo, a gente tá fazendo tudo direitinho, e quando a gente acerta, dopamina, pá! Dopamina nos cega, a gente quer ir direto, não vá direto. Pause, vá para o comando da questão. Quando você vai para o comando da questão, você vai entender que ele não pediu o maior, ele pediu o menor. Ele não pediu o melhor custo-benefício, ele pediu o mais oneroso. Tá entendendo? E aí, quem tá entendendo aí, bota o legalzinho. Porque não tá com o bicho que só eu errei isso, não. Tá? A gente chegar no resultado, quando foi colocar lá, era o menor, a gente botou o maior. E a gente fica com ódio, certo? É porque só a gente pausar. Terminou, pausa. Volta pro comando da questão. Isso vai melhorar 50% da nossa taxa de acerto. Tá? E aí a gente vai tendo o quê? Frieza. Essa é a sacada, frieza. Bom? Simulado, gente. O que simulados tem a ver com alto rendimento? Certo? Só resolver questões, às vezes, não é o principal. Por quê? Porque ele é um método que a gente tem que utilizar com outras coisas, outros fatores que a gente chama de fatores externos, tá bom? Então, só resolver questões por si só, né, não dá resultado total. Por quê? Porque se você resolver questões no conforto da sua casa, né? Com uma aguinha ali, com um negocinho bom para você comer e tudo mais, sua mãe lhe acariciando, tem a cama ali, negócio bom, né? Eu sou menino de vovó, gente, eu sou menino de vovó. Eu sei o que foi questões em casa, né? Vovó chegava com um chazinho, né? Acariciava, né? Seu casado era menino de vovó. Era bom demais, certo? Agora fazer questões fora da nossa zona de conforto, com um bocado de gente do nosso lado, com um fiscal que nem ele conhece, é outra coisa, tá bom? Então não é só você fazer questões, é o ambiente em que você faz questões, ele muda tudo. Inclusive, o ambiente do Enem também muda em relação ao ambiente que você faz. Ah, eu faço com uma ruma de gente, mas no ambiente do Enem também muda, certo? Porque é o dia. Né? Então, por que simulado é tão importante? Porque uma coisa é você fazer questões em condições normais de temperatura e pressão. Outra coisa é você fazer as mesmas questões em condições adversas de temperatura e pressão, certo? Fora da sua zona de conforto, com ansiedade ali batendo, certo? Com fatores externos acontecendo. Sabe? Muita gente com vontade de fazer xixi, muita gente tem brigado com o nosso namorado, com a nossa namorada, tá com aquela dor de cabeça ali no meio da prova, tá? O jogo é diferente, certo? O jogo é outra sacada. Então se coloque em situações como essas, situações de desconforto, para que se isso venha acontecer no dia, você está preparado, tá bom? Então, muitas vezes, muitos alunos botam desculpa, Jorge, eu não fiz esse simulado porque o ar-condicionado lá de casa queimou, eu não vou fazer simulado no calor, né? E aí, se tu chegar no dia do Enem, for lá numa sala ali da UFRN ou de um colégio estadual desse, que nem ventilador tem, tu não vai ter que fazer o Enem, tá? Então treina assim. Ah, Jorge, eu tô naqueles dias, eu quero comer a Cacau Show todinha, certo? Eu tô de TPM, não sei o quê. Eu fiquei sem cabeça para fazer simulado, vou fazer não. Faça. Vá que no dia do Enem você esteja de TPM, certo? Você tá querendo comer a Cacau Show todinha, mas você esqueceu de trazer seu chocolate. Olha aí. Não vai ter que fazer o Enem? Então treine nessa condição adversa. Tá bom? Não estou dizendo para você sofrer durante o treinamento, mas de vez em quando se coloque em situações adversas para treinar a sua capacidade de adaptação. Manter a performance independente de. Gente, vocês acham que eu queria estar falando isso? Não. Mas por quê? Porque o Enem é justo, o Enem é só um dia. E nesse um dia, o Enem não quer saber se você está doente, se você está com raiva, se você está triste. Eu fui fazer o Enem com luto. Meu tio tinha morrido um dia atrás. Meu tio do coração. Tá sem cabeça nenhuma, foi onde que eu passei. Tá? Eu tentei me reorganizar naquela etapa. Quando eu vi que ele faleceu, bicho, do infarto, meu mundo caiu ali.
E todo mundo ficou preocupado comigo, né? Porque eu era muito apegado ao meu tio. Eu fui lá no guarda-roupa dele, peguei uma camisa dele, coloquei e falou: essa vitória vai ser pro meu tio. E ali, um negócio que eu ia triste e me frustrado, eu coloquei aquilo como algo motivador para mim. E eu fui com unhas e dentes fazer aquela prova. E sem entender que a vida é assim, né? Na vida, a vida não segue muitas vezes aquilo que nós queremos. Mas a gente tem que ter essa resiliência de se adaptar às coisas da vida. Muitas vezes um pessoal da gente adoece, um familiar da gente adoece, a gente adoece, acontece várias coisas, certo? Tá bom? Isso é a vida como ela é. Mas se a gente conseguir basicamente fazer algumas simulações, se a gente conseguir, mesmo diante desses problemas, a gente conseguir se readaptar, a gente vai chegar muito preparado para o dia do Enem. Independente das coisas que acontecer, a gente vai conseguir fazer a prova. Mas se a gente é muito volátil, se nós, quando estamos fazendo a coisa, qualquer coisa tira o nosso foco, tira a nossa distração, é uma desculpa para a gente passar uma semana sem estudar, é desculpa para a gente não fazer simulado, no dia do Enem, quando tiver qualquer coisa que lhe tire do ponto, do foco, você vai ter um resultado abaixo do que é esperado. Tá bom? Então, é essa a mentalidade que eu passo para vocês. E por último, certo? Revisão. Então, no processo de revisão, nós temos que entender que aquela informação que nós colocamos, ela é importante. Então, por que a gente não esquece o nome da nossa mãe? Né? Por quê? Porque desde criança a gente repete o nome da nossa mãe muitas vezes. Mãe, e ela está convivendo, está conversando. Então, o cérebro começa a entender que aquela informação ela não é muito importante. Ela é extremamente importante. Você não pode esquecer o nome da sua mãe. Então você sabe tudo da sua mãe. Talvez se eu fosse dar um presente para a mãe de vocês, vocês seriam as melhores pessoas para me dizer o que dá. Porque vocês conhecem ela. Porque vocês convivem, certo? Vocês têm o dia a dia lá, você tem todo dia, você identifica um ponto positivo, um ponto negativo da sua mãe, coisas que você vai levar para o coração, coisas que você não vai, aprendizados, certo? Então você não esquece, tá bom? Então, do mesmo jeito, são conhecimentos. Nós temos que estar batendo nesse conhecimento, ó quase ali, ó, todos os dias. Para quê? Para que a gente venha, nosso cérebro venha entender que aquele conhecimento ele não pode se perder, que é uma coisa importante, e ele venha guardar. Aí eu pergunto a vocês, tem uma teoria aí que fala que a gente tem que ver aquele assunto 7 vezes. Multiplique tudo que você está fazendo esse ano por 7. Isso é impossível, gente. Impossível, certo? Impossível. Tá? Deixem para repetir uma coisa 7 vezes. Quando vocês forem especialistas de alguma coisa, você não come, não faz nada, e você está focado naquilo, você vai descobrir a cura do câncer, né? Aí você revisa aquilo 200 vezes. Mas, gente, com matemática, física, biologia, química, redação, linguagens, literatura, espanhol, inglês, você repetir isso 7 vezes é humanamente impossível. É por isso que as revisões elas seguem 2 parâmetros: revisões programadas e revisões por demandas. Tá bom? Revisão programada, a gente vai pegando aqueles assuntos mais antigos e de forma retrógrada a gente vai vendo. Tá bom? Então, qual é um assunto antigo agora de biologia? É a parte de biologia celular que ficou lá no início. A parte de proteínas. Tá bom? Então, a gente de forma retrógrada a gente vai voltando nesses assuntos e vendo. Tá bom? E o que acontece com os outros assuntos que a gente já sabe? Jorge, ecologia, não adianta eu revisar, eu já sei de tudo. Eu já sei das relações interespecíficas, das intraespecíficas. Por alguma coisa que não entrou na minha mente, eu não erro. Perfeito. Por que vai revisar isso? Né? Se a sua mente configurou aquilo e você sabe tudo. Ele não vai enxugar gelo. Então, essas revisões programadas são coisas que a gente que a gente sabe que a gente esquece. E a gente se conhece. Então a gente vai revisando. Ciclo de Krebs, né? Ciclo de Krebs, fotossíntese, né, as etapas da fotossíntese, tá bom? A parte das respirações celulares, das fórmulas, a gente vai revisando, isso a gente sabe que a gente esquece, tá bom? A relação intraespecífica a gente sabe que não esquece, tá bom? Não tem para que a gente ficar enxugando gelo, certo? Chovendo no molhado, tá bom? E as revisões por demanda são aquelas que são geradas através do autodiagnóstico, tá bom? Então, o autodiagnóstico, aquela planilha que a gente utiliza, né, de erros, quando você vai descrevendo os erros, você vai vendo os erros que vão se repetindo, tá bom? Esses erros são crônicos, quando você repete mais de 3 vezes. Então, você precisa revisar, não porque você quer, mas porque você necessita, né? Jorge, eu sou muito bom em eletrodinâmica. Mas no simulado você errou 3 vezes, tá? Associação de resistores, tá bom?
Então, o resultado está dizendo que você precisa revisar isso. Então, você vai lá e revisa. Então, você precisa ter revisões programadas e revisões por demanda, tá bom? A gente não vai revisar tudo, porque tem coisas que nosso cérebro absorve, às vezes só com um clique, uma gavetinha que abre, a gente já lembra, certo? Mas tem coisas que realmente a gente precisa martelar, para realmente ter uma neuroplasticidade adquirida. Certinho? E aí a gente utiliza essas duas práticas, prática intercalada e prática distribuída, tá bom? São práticas de alto rendimento. Prática intercalada, tá bom? Isso aí, basicamente, a gente tem uma curva de rendimento ali, basicamente 2 horas. Por isso que aqui na UPA a gente trabalha aí com esse bloco de estudo de 2 horas, tá bom? Por quê? Baseado nos estudos científicos, a gente consegue ter um rendimento ali de 2 horas. Lembrando que a média, as pessoas às vezes conseguem ter menos, às vezes conseguem ter mais, né? E a gente geralmente divide em 1 hora de teoria e 1 hora de questões, podendo as horas de questões sobrepor as horas de teoria, dependendo de como você absorve aquele conhecimento. Nas práticas intercaladas, basicamente, é pouco inteligente você estudar 6 horas de matemática. Tá bom? Você vai onerar uma parte do seu cérebro responsável pelas ciências exatas. Tá bom? Vai passar do rendimento, a curva do rendimento vai assim e depois vai baixando. Tá? Então você não vai conseguir acertar aquele cálculo nem a pau, bicho, no final do estudo. Não adianta bater, deixa em stand-by. No outro dia você vê que é uma coisa muito simples. Então, o que a prática intercalada faz? Em vez de você ficar estudando 6 horas de matemática, tá bom? Você estuda 2 horas de matemática e antagoniza uma hora do conhecimento. Bota o quê? História, geografia. Você vai para outro lado do encéfalo, certo? Você deixa de onerar aquela parte de ciências exatas e vai para uma parte de ciências sociais. Chega a dar um alívio para o cérebro. Aí você tá com a curva de rendimento lá embaixo, aí ela volta a subir, certo? Volta a subir, aí pronto. Aí quando chegar no platô, aí você pode voltar para outra matéria de exatas, uma física da vida. Tá bom? Então você intercala as áreas do conhecimento. Geralmente os estudantes que estão ali no início, estudantes intermediários, precisam de prática intercalada, certo? Tem pessoas que já adquiriram certo hábito de estudar 4 horas de matemática, fica tranquilo, às vezes gosta de matemática, certo? Isso se chama adaptação, tá bom? Mas a ciência nos passa a mostrar, fala que a prática intercalada e a prática que nós utilizamos é a que dá maiores resultados, né? Deu maiores resultados até os anos de hoje nessa mentoria. E a prática distribuída, em vez da gente estudar 6 horas de matemática na segunda, a gente estuda 6 horas de matemática 6 horas de matemática, 2 horas na segunda, 2 na quarta, 2 na sexta, porque a gente vai se cada vez mais sendo confrontado por aquela matéria, por aquele assunto, e a neuroplasticidade adquirida diária, certo? Então, mais inteligente do que você estudar tudo num dia só, é você distribuir isso durante os dias, bom? Aquela pessoa, você aprende com todos os assuntos do mundo num dia só, você aprende quando aquele assunto martela você 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Pronto, isso é ciência, certo? Tanto é que quando vocês, eu vou dar um spoiler, quando vocês entrarem no curso de medicina, não fique, muitos mentorandos meus entram no curso de medicina e ficam, Aldir, bicho, eu tô aperreado, sendo muito conhecimento, eu vou ser um péssimo médico, eu não vou conseguir, eu entrar lá na faculdade de odontologia, eu não vou conseguir ser um bom dentista, ou chega no direito, eu não vou conseguir ser um bom advogado, porque eu não entendo aquelas leis. Eu falo assim, ó, o curso é configurado para ficar batendo naquilo que é mais importante. Então, se você estudar o curso direitinho, aquilo que é mais importante vai ser cada vez mais martelado, certo? Contanto que você vai ter aquilo, o básico você vai ter. Nem se preocupe. O curso é montado, é conceito 5, principalmente aqui na FRN, certo? Então vai martelando em você até você saber, certo? Até você saber que um hemograma, saber uma gasometria, saber coisas simples e básicas, certo? Aquilo vai ser batido porque o pessoal da UFRN, o pessoal da UFPB, o pessoal das outras faculdades, os professores são inteligentes e eles entendem sobre prática distribuída, certo? Então, mais do que ele botar tudo que é importante num período só, eles vão botando o que é importante no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto período, até você tá adquirindo aquele conhecimento. Show, gente! E aí? Deu para abrir a mente? Terminamos essa maratona estudando metodologia de estudo. Gostaram? Repetição, exatamente. Agora eu quero que vocês digam aí, em uma palavra só, o que esse conhecimento representou para vocês, certo?
Alegria, motivação, entendimento, abriu a mente, expansão. Show de bola, galera. Motivação, perfeito. Repetição, é isso aí, certo? É isso meio que eu quero que vocês tenham, né? Motivação, Murilo aí falando. E aí, por fim, eu deixo aí, a disciplina é a ponte entre metas e realizações. Já diria o famoso Jim Rohn. Então é a disciplina, gente, a disciplina. E outra coisa, a disciplina com informação é outra coisa, né? Então, assim, vocês têm conhecimento, vocês estão sendo bem preparados, certo? Puxem dos seus dos seus mentores, né? Puxe da equipe, né? Dos monitores, pergunte, pode perguntar também a mim, certo? Participe dos masterclass, se possível tiver dúvida, tirem com a gente, certo? Vocês vão ser muito preparados acerca do que vocês precisam saber de informação, certo? Para encarar esse processo de estudo, né? Mas o que vai mudar o panorama de vocês não é nada disso. Isso vai ser uma parte muito importante, mas o que vai mudar é a disciplina, tá? Porque conhecimento ele só se torna efetivo com disciplina, né? Sem disciplina, a gente se torna bons conhecedores, né? E bons procrastinadores, né? Então a gente precisa realmente ter essa disciplina. Certinho, galera. Quero agradecer aí a presença de todos, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Deixa eu botar aqui na parte inicial do slide, para a gente tirar uma selfie direitinho. Vou botar aqui. Quem quiser abrir a câmera aí, pode abrir. Não precisa mostrar as ventas, os olhos aí. Se não quiser, mostra só uma parte do cabelo. Só para a gente tirar uma selfiezinha rápido. A gente vai estar gravando isso aqui também, viu? Aqui está gravado, o Lucas gravou. Se vocês quiserem rever, a gente vai disponibilizar lá direitinho para a gente rever. Então não se preocupem. Certo? Deixa eu botar aqui pra gente ver se eu consigo aqui.